Olá, boa tarde. Nós estamos aqui novamente para falar um pouquinho de geometria, essa parte importante da matemática, tá? Essa aula é destinada ao sétimo ano, no caso a turma 1701, tá? Hoje nós vamos falar a respeito das posições da reta. Primeiro, as posições nas quais ou na qual uma reta pode aparecer individualmente, e depois se a gente comparar duas retas entre si, tá? Então, se eu estou olhando uma reta sozinha, ela pode aparecer em três situações principais. Vertical, é essa posição perfeitamente em pé, tá? Com a linha do caderno, ela formaria aqui um ângulo de 90 graus, tá? É assim que a gente sabe se uma reta está na posição vertical, ok? Perfeitamente em pé, sem inclinação nenhuma. Ou melhor, a inclinação não é nem maior nem menor que 90. Horizontal, quando ela acompanha, por exemplo, exatamente a linha do caderno, tá? Exatamente, ó. A gente chama isso daqui vulgarmente, né, de deitado. É a mesma, a gente pode até fazer uma analogia com a linha do horizonte no mar, né, quando um navio vai navegando e a gente perde ele de vista e tal. Linha do horizonte, tá? Posição horizontal. Ou ainda a posição inclinada, tá? E aí ela pode aparecer de diversas maneiras. Pode ter essa inclinação aqui que eu coloquei, pode estar inclinada no outro sentido, ou mais inclinada, mais próximo de estar em pé, ou mais próximo de estar deitado, enfim. São infinitas possibilidades. Eu quero fazer uma ressalva que na sala de aula, normalmente quando eu com aquela régua de madeira que vocês estão habituados, desenho no quadro uma reta nessa posição, muita gente fala assim: professor, ficou torto, tá? Não ficou torto, ela está reta. Foi feita com uma régua, está perfeitamente reta, tá? O que ela está é inclinada. Reto, ou melhor, torto, seria alguma coisa desse tipo, ok? Isso aqui está torto, isso aqui está inclinado, tá? Uma outra nomenclatura que a gente pode dar a essa posição também seria a oblíqua, mas quase ninguém usa, até por uma palavra mais complicada de falar, meio que caiu em desuso, tá? A gente usa mais inclinado mesmo. E só para relembrar, ó, os nomes das retas sempre são letras minúsculas do nosso alfabeto. Aqui eu nomeei por R, S e T. R, S e T, ok? São os mais comuns, mas pode ser qualquer letra minúscula do nosso alfabeto, tá bom? Vamos dando sequência. Agora, se a gente tiver que comparar a posição entre duas retas, né? Vamos lá, deixa eu posicionar o caderno. Aí está. Isso daqui é marcação da página de trás, tá? Então, eu vou pedir para vocês ignorarem isso aqui no momento. É que ficou muito forte o desenho que eu fiz atrás e acabou marcando aqui na frente, tá? Então, vamos ignorar isso por enquanto. Vamos considerar essas duas retas, R e S. Tá lá, ó. Elas são chamadas de retas paralelas. Retas paralelas são retas que nunca vão se encontrar. Lembra? Retas são infinitas. Elas não têm nenhum ponto de origem, nenhum ponto de final. Elas vão infinitamente aqui, ó, tanto nesse sentido quanto nesse, nos dois. E ainda que nós prolonguemos aqui infinitamente essas duas retas nos dois sentidos, se essas retas nunca se encontrarem, elas são chamadas de retas paralelas. Belezinha? Não existe inclinação diferente de uma em relação à outra. Ah, professor, por exemplo, se a gente tomar como referência a linha do caderno, eu estou vendo que tem uma inclinação aqui. Eu estou vendo que tem uma inclinação aqui. Como é que não tem inclinação? Não tem inclinação diferente de uma com relação à outra, tá? Existe realmente, se a gente tomar como referência a linha do caderno, essa inclinação e essa, né? A linha do caderno é a nossa horizontal. Mas elas são exatamente as mesmas. Eu não medi aqui com o transferidor para saber qual é o ângulo, mas vou dar um chute aqui de que seja 20 graus.
aqui vai ser exatamente 20 graus. Não muda uma em relação à outra, tá? E existe uma simbologia matemática para indicar o paralelismo entre duas retas, ou seja, para indicar que duas retas são paralelas entre si. A simbologia é essa, olha. São dois traços paralelos que não se encontram, tá? Aí a gente coloca o seguinte, ó, o nome de uma reta de um lado, o nome da outra reta do outro. Significa que a reta R é paralela à reta S. Beleza? Se aqui eu tivesse dado os nomes A e B, eu ia colocar A paralelo a B. Ou seja, a simbologia são esses dois traços que não se encontram. Tudo bem? Próximo. São as chamadas retas concorrentes. São retas que estão no mesmo plano e que possuem um ponto único em comum. Ah, não pode ter mais de um ponto em comum, não? Não. Retas concorrentes têm apenas um ponto em comum. Até porque se ela voltar aqui e encontrar de novo, se a reta S voltar e encontrar de novo a reta R, ela deixou de ser reta, né? Ela fez uma curva. Então, tem apenas um ponto em comum, tá? Retas que se cruzam em um único ponto. A simbologia matemática é essa, ó. R concorrente, a gente coloca, ó, um traço simbolizando uma reta, outro traço simbolizando a outra reta e eles se encontrando num ponto, ó. R concorrente a S. Tudo bem? Essa é a simbologia matemática para indicar que duas retas são concorrentes entre si, tá? E a gente usa o nome das retas, hein? Belezinha? Vou virar aqui o caderno para a gente ver as próximas. Tá lá, deixa eu posicionar aqui. É uma variação das retas concorrentes. É a chamada retas concorrentes perpendiculares. A gente já viu que retas concorrentes são as retas que se encontram em um ponto, elas se cruzam, né? Tem um ponto em comum aqui, ó. Vou chamar aqui de ponto B. Ah, o ponto nós nomeamos com letra maiúscula, ok? Então tá lá, ponto B. Ah, então qual é a diferença? A diferença é o ângulo formado nesse cruzamento entre essas duas retas. Quando as retas são concorrentes perpendiculares, o ângulo formado sempre vai ser de 90 graus, tá? A palavrinha perpendicular significa exatamente isso, forma ângulo de 90 graus, tá? Então aqui, na verdade, nós temos 4 ângulos de 90 graus. Esse, que eu coloquei a simbologia dele, ó, o quadradinho com ponto no meio, simboliza 90 graus, um ângulo reto. Aqui também tem 90 graus, aqui também e aqui também, tá? Então tá lá. Qual é a simbologia? A simbologia é essa, ó. R, nome das retas, de uma delas, né? Perpendicular, ó. Tá vendo aqui que o símbolo muda? Quando elas são simplesmente concorrentes, a gente usa um tracinho inclinado para simbolizar as retas concorrentes. Quando elas são perpendiculares, a gente coloca um tracinho e o outro, ó, formando um ângulo reto para simbolizar as retas perpendiculares. Então, R perpendicular a S. Beleza? Essa é a simbologia. E, para a gente fechar, existem ainda as retas que a gente chama de coincidentes. Aqui, nós não temos apenas um ponto em comum. Nós temos todos os pontos em comum. É quando uma reta está exatamente sobre a outra. Elas se sobrepõem, tá? Eu tentei até fazer com canetas diferentes, não sei se vai dar para perceber no vídeo, eu acho até que dá. Azul a reta R, vermelho a reta S. Ah, a reta R é maior que a reta S. Nada disso. Lembrando, elas são infinitas. Eu apenas coloquei as setinhas em posições diferentes para a gente perceber. Tá bom?
Então aqui, ó, são retas coincidentes, elas possuem todos os pontos em comum, tá? Uma exatamente em cima da outra, ok? E a simbologia que nós utilizamos para isso, ó, a reta R é coincidente à reta S. É bem como o símbolo de igual, né? Que basicamente é isso, são retas iguais, uma sobre a outra, ok? Agora, eu coloquei um exemplo aqui que vai aparecer para vocês num exercício que eu vou recomendar. E aí, para ajudar um pouquinho, para vocês saberem mais ou menos não, né? Exatamente como proceder, nós vamos ver aqui. Eu desenhei aqui, ó, num plano, que é a minha folha de caderno, diversas retas. A reta que eu chamei de S, a reta R, a reta N, a reta M e a reta T. E aqui nós vamos fazer a comparação entre essas retas, ou melhor, nós vamos descobrir a posição relativa entre duas dessas retas, tá? Quando eu pergunto qual é a posição relativa entre as retas N e S, eu tenho que ignorar todas as outras retas que estão aqui. E eu só vou olhar para as retas N e S, ok? Ignora a reta T, ignora a reta M, ignora a reta R. Presta atenção somente nessas, ó, N e S. E aí a gente vai lembrar, ou melhor, nós vamos pensar qual característica ela apresenta. Será que elas não se encontram nunca? Será que elas se encontram em um ponto? Será que nesse cruzamento elas formam um ângulo de 90 graus? Ou será que elas estão uma sobre a outra? Aqui, ó, eu estou vendo que elas se encontram em um ponto e nada me diz, ou melhor, pelo menos na imagem, né? Nada é falado a respeito do ângulo formado entre elas. Então, a única coisa que nós podemos afirmar é que essas retas são concorrentes, ok? Aí você pode aqui escrever a palavra concorrentes ou pode usar a simbologia que nós vimos, ó. A reta N é concorrente à reta S. Beleza? Vamos para o próximo. Eu quero saber as posições relativas entre N e M. Só vou olhar essas duas, hein? N, M. Olha lá. E estou vendo que elas se encontram em um ponto. Mas o ângulo formado é um ângulo de 90 graus. Então, elas são concorrentes perpendiculares. Você pode escrever aqui, concorrentes perpendiculares, ou usar a simbologia. N é perpendicular à reta M. Ficou um pouquinho tortinho, porque eu não tenho muita posição de escrever aqui não, tá? Tem um suporte aqui do lado que impede minha mão de encaixar direitinho. Próximo, nós vamos descobrir a posição relativa entre as retas N e T. Então, só vou olhar para essas duas, hein? Reta N, reta T. Se encontram em um ponto e formam um ângulo de 90 graus. Então, elas também são concorrentes perpendiculares. N é perpendicular à reta T. Ok? Próximo, M e T. Olhando apenas para M e T. Olha só essas duas, hein? M e T. Ora, nós não poderíamos afirmar que elas... Aqui na imagem elas não se encontram, tá? Então, a gente pensaria que elas são paralelas. Mas se não fossem esses ângulos colocados aqui, só com o nosso olho não é possível dizer que elas são paralelas entre si. Por quê? Elas não são infinitas. Pode ser que a inclinação entre elas seja muito pequena, imperceptível ao nosso olhar. Mas, prolongando elas ao infinito, em algum momento elas se encontrariam.
Mas aqui nós temos a garantia que não vão se encontrar. Por quê? Com a horizontal, ou melhor, elas estão na horizontal, né? Com a vertical, elas duas formam ângulos de 90 graus, ou seja, uma com relação à outra não muda a inclinação. Então, se não muda a inclinação, com certeza eu posso garantir que essas retas são paralelas entre si. M paralela à reta P. Ok? Se não fosse essa informação, não dá. Por mais que a gente tivesse forte suspeita, se for confiar muito no olho, a gente não pode afirmar, hein? Porque aqui poderia ser um ângulo de 90 graus e aqui um ângulo de 89,9 graus. Ah, a variação é muito pequena. É muito pequena, mas ela existe. Então, em algum momento, elas vão se encontrar. Ok? Precisa da informação fornecida. Tá? Se não tiver, não tem como... Ou a gente vai responder que elas são retas concorrentes, em algum momento elas vão se encontrar, ou a gente vai responder que o exercício não forneceu informações suficientes, tá? Mas normalmente o exercício não deixa essa dúvida não, ele coloca claro a inclinação entre as retas, ou então a informação de que elas não vão se encontrar mesmo de alguma maneira para a gente descobrir, tá? Quando isso acontece, é uma falha do exercício, de quem elaborou. Próxima, retas R e S. Ó, vamos olhar só para elas. R aqui, S aqui. Estão se encontrando em um ponto. Então, são retas concorrentes. Não falou nada sobre o ângulo formado, ou melhor, sobre os ângulos formados. Então, são apenas concorrentes para mim. R concorrente a S. Beleza? Mais dois, para a gente fechar. Retas T e R. Tá aqui, ó. T e R aqui. E, professor, na figura elas não se encontram. Mas lembra, são infinitas. Se a gente prolongar a reta R, vai chegar um momento em que elas vão se encontrar. Tá? Prolongando a reta T também, vai chegar um momento em que elas vão se encontrar. E como elas são infinitas, eu só não fiz o desenho todo porque elas são infinitas, é impossível. Eu sei que tem um ponto de encontro entre essas retas. Logo, elas são concorrentes também, embora isso não apareça na figura. Reta T concorrente à reta R. Ok? Se fossem paralelas, prolongando as duas, nunca se encontrariam, no caso das retas M e T. E para fechar, nós vamos comparar as retas R e N. Ó. R e N. Mesma coisa. Na figura, elas não se cruzam. Mas prolongando as retas, ó, há um cruzamento entre elas. Tá? Elas se encontram em um ponto, aqui em cima. Bom? Então, elas são concorrentes entre si. R é concorrente à reta M. Beleza? Vocês vão ter esses exercícios, um bem parecido com esses e outros, adaptados, contando uma historinha e tal, mas bem parecido, ok? Na publicação da escola vai estar lá a página dos exercícios que vocês precisam fazer para essa semana. Um forte abraço, cuidem-se!